Vamos iniciando aí o nosso conteúdo, vamos falar sobre os direitos sociais. O primeiro ponto que você tem que lembrar é o seguinte: os direitos sociais, eles foram introduzidos dentro do nosso ordenamento jurídico naquela segunda dimensão ou a segunda geração dos direitos fundamentais. Então a primeira dimensão ou a primeira geração são os direitos ligados à liberdade. A segunda dimensão, que surge para nós aqui, os direitos sociais, são os direitos pautados na ideia de igualdade. Então, trazer aí a igualdade entre os seres humanos numa concepção mais ampla. Não a igualdade formal, mas sim aqui a igualdade material, tá bom? Agora vamos lá. Quando eu olho para os direitos sociais, eles têm um clamor muito grande para que haja uma prestação positiva por parte do Estado. Então esses direitos, eles são marcados por essa prestação positiva. E quando eu digo para você uma prestação positiva, eu estou falando de uma intervenção estatal para a existência e para a consagração desses direitos, tá bom? Aqui um grande exemplo para você são os direitos trabalhistas. Os direitos do trabalho, ali consagrados na nossa Constituição e esmiuçados dentro da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, eles são o grande exemplo de direitos sociais no Brasil. Perceba, se não fosse o papel de interventor do Estado nesses assuntos, certamente os direitos trabalhistas não seriam cumpridos pela maioria dos empregadores, por óbvio, não todos, mas pela maioria. Então perceba, a intervenção do Estado garante que o próprio Estado e a sociedade cumpra as prestações relacionadas aos direitos sociais, tá bom? Um outro exemplo aqui para você são as questões relacionadas às políticas públicas. De uma forma muito singela, política pública são ações praticadas pela administração que vão impactar um número indeterminado ou determinado, dependendo do caso, de pessoas, tá bom? Então, quando nós estamos aí falando desses direitos aqui, nós estamos falando da questão relacionada a circunstâncias das quais nós temos aí a figura de uma intervenção do Estado. Entretanto, muito cuidado aqui, numa pergunta doutrinária onde a sua banca pode explorar, é raro ter na VUNESP para o cargo de técnico, mas você que vem acompanhando nossas lives, nosso conteúdo, você percebe que o professor vem falando que a VUNESP, ela vem tendo transformações, ela vem tendo modificações, e isso daqui é uma modificação que pode aparecer. Se ela puxar para uma questão mais doutrinária, você tem que lembrar que a regra dentro dos direitos sociais é a prestação positiva, ou seja, em caráter excepcional, é possível que eu tenha uma prestação negativa diante desses direitos, e aqui o grande exemplo é o direito sindical. Professor, como assim uma prestação negativa? Vamos lá. A prestação negativa é aquela onde a administração pública, o Estado, em sua concepção mais ampla, ele não vai interferir dentro das relações. Então perceba, na figura do direito sindical, que nós vamos comentar um pouquinho hoje, a liberdade sindical e todo o arcabouço jurídico construído em torno dos sindicatos, o Estado não vai interferir, é a não intervenção. Então bastante cuidado. Existe a maioria, só me recolocando melhor, a maioria dos direitos sociais, eles exigem uma prestação positiva, um fazer, um agir do Estado garantindo a existência, a manutenção e a implementação desses direitos. Entretanto, nós temos que lembrar que na segunda dimensão nós temos aqui algumas figuras, como por exemplo o direito sindical, onde o Estado não vai interferir em absolutamente nada, tá bom? Então vamos avançando. Seguindo aqui no nosso conteúdo, o artigo 6º. O artigo 6º, ele traz para nós o rol dos direitos sociais, tá bom? Então vamos lá. Olha que interessante aqui, olha que interessante. A questão da VUNESP aqui, ela vai te cobrar, e eu vou te mostrar aqui algumas questões, tá bom? Ao longo da nossa live, o professor vai resolver algumas, mas o objetivo dessa live especificamente não é questão, é conteúdo, tá bom? Então nós temos lives de conteúdo e lives de questões. Nós vamos misturando aí esse conteúdo para te dar aí o melhor treinamento possível. Então perceba, o artigo 6º, ele traz para nós quais são os direitos
direitos sociais que são consagrados dentro da nossa Constituição. Então vamos lá, acompanha comigo. Ó. Artigo 6º da Constituição, redação dada aqui pela Emenda Constitucional 90, de 2015. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então nós temos todos esses direitos sociais. E aqui a pergunta da VUNESP é a mais clássica possível. Quais são os direitos sociais consagrados dentro da nosso artigo 6º, tá bom? E aqui você que está me acompanhando, eu já vou te dar a dica aqui, ó. A VUNESP fala dos nossos artigos 6º, que são consagrados, e ela ora vai te colocar o artigo 12, que fala da nacionalidade, ora ela te coloca os elementos do artigo 14, que fala dos direitos políticos, ora ela te fala do artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, ora, de forma muito sutil, ela fala aí do artigo 8º, que fala dos direitos sindicais. Você vai perceber esse padrão aí dentro do nosso conteúdo, tá bom? Agora, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Professor, como eu vou lembrar isso para a minha prova? É necessário que eu lembre isso? Sim, é necessário, e eu já vou te mostrar aqui um bizu, tá bom? O bizu é uma dica, é um mnemônico, é algo que ajuda você a memorizar um assunto que você precisa memorizar, tá bom? Então, por exemplo, quando você estuda lá o artigo 1º, ou o artigo 3º, artigo 1º, Soci diva plu, artigo 3º, com garra erra pouco, e aqui o artigo 6º, qual que é o nosso bizu? Perceba, sem nenhuma conotação política, tá? Não é objetivo falar de política, mas é o bizu que deu certo, tá bom? É o bizu que ajuda você a memorizar, tá bom? Então olha o bizu, Dilma, sem, com 2E, PTE, com 2 T's, tá bom? Aqui você traz para nós a lista de todos os direitos sociais. Aqui, ó, o apoio aos desamparados, a proteção à infância, ao lazer, o M moradia, o A alimentação, o S saúde, o S segurança, o E educação, o M maternidade, o P previdência, o T trabalho e o T transporte, tá bom? Então você tem aí os nossos direitos sociais consagrados no texto da Constituição. Perceba, o objetivo aqui é a VUNESP, para você no TJ, ela não te pergunta o que é cada um deles. Por exemplo, ela não vai fazer uma grande construção, olha, o que é a saúde, o que é a previdência, não. Ela vai te fazer aí a questão no sentido de memorização. Para isso, o professor vai te mostrar, ó que legal, olha o ano dessa questão, ó, 2024, tá bom? Prefeitura de Lins. Aqui não é local incerto e não sabido, tá bom? Lins aqui é o nome da nossa cidade. Vamos lá, olha que massa essa questão. São direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, e aqui nós temos 4 alternativas. A educação, a saúde, a previdência, sem PT. A alimentação, o trabalho e o sufrágio universal, qual que não é aqui, ó? O sufrágio universal não é considerado direito social, então nós vamos cortar o sufrágio. Na alternativa C, moradia, transporte, o plebiscito, aqui da mesma forma, o plebiscito não é considerado direito social, e lazer, segurança e o referendo, e da mesma forma aqui para nós o referendo não é considerado um direito social. Diante disso, a única resposta certa é a alternativa A, educação, saúde e previdência social. Perceba, viu como é necessário a memorização ipsis literis, literal do conteúdo para você acertar esse tipo de questão? Agora, mais um ponto aqui para você, bastante interessante, ó que legal, essa alternativa, essa questão aqui de 2019, tá bom? Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que são, entre outros, direitos sociais. Vamos lá, transporte, lazer, nacionalidade, alimentação, trabalho e alistamento eleitoral, previdência social, saúde e liberdade, educação, saúde e inviolabilidade do domicílio, segurança, proteção à maternidade e à moradia. Com base nisso, você lembrando aí do nosso bizu, Dilma sem PT, você consegue acertar aqui, ó. Vamos lá, nacionalidade não é direito social, alistamento eleitoral não é direito social, liberdade não é direito social, inviolabilidade do domicílio não é direito social. Nossa única resposta certa é a alternativa E, tá bom? Alternativa E.
Aqui o professor só vai apontar para você um detalhe. Não esqueça que o direito ao transporte, tá bom? O direito ao transporte, ele foi incluído na nossa Constituição em 2015 como um dos direitos sociais consagrados, tá bom? E uma pergunta, se sua banca tiver ali com o coração peludo, ela pode perguntar para você: Irineu, qual é a diferença? Ó que legal isso aqui, ó. Ó que legal, o professor vai te mostrar aqui, ó. Perceba que o artigo 6º da Constituição, ele traz para nós aqui, ó, de forma expressa a segurança. Ele trata para nós de forma expressa a segurança. E se você olhar o artigo 5º, ele também nos traz de forma expressa a segurança. Aí a banca vira para você e fala: qual a diferença da segurança do artigo 5º para a segurança do artigo 6º? É a mesma segurança? E sua resposta, por óbvio, é não, tá bom? O artigo 5º, eu estou falando da segurança jurídica, que é a tranquilidade, a paz para nós praticarmos os atos da vida civil e termos o resguardo, o respaldo do Estado Democrático de Direito. Agora, a segurança do artigo 6º é a segurança pública. Então aqui é a segurança pública que vai ser garantido pelo Estado, por todos nós, membros da sociedade. Aí, para você no TJ, você não precisa aprofundar isso aqui, mas se porventura você fazer uma prova VUNESP para a Polícia Civil, por exemplo, onde cai o artigo 144, aí você sugiro você a dar uma olhadinha lá no 144, beleza? Vamos lá. Avançando aqui no nosso conteúdo, nós tivemos no ano de 2023 mais uma emenda constitucional, tá bom? 21, perdão, com alteração da lei em 23, me perdoe, a emenda constitucional 114, que introduziu o parágrafo único do nosso artigo 6º. Essa alteração aqui foi bastante importante ali, trouxe para nós uma figura onde às vezes que apareceu, e poucas vezes, tá bom? Foram pouco tempo, porque em 2021 nós estávamos em cenário pandêmico, depois foram poucas provas grandes que a VUNESP fez aí e que se deu ao trabalho de cobrar isso aqui, no sentido de que nós temos aqui, ó, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, aqui a 14.601, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então aqui, onde estão as perguntas da VUNESP? Elas estão aqui, ó, vulnerabilidade social, é todo brasileiro que está em situação de vulnerabilidade, então bastante cuidado, não é todo brasileiro que tem direito a essa bolsa, essa renda, é apenas e tão somente aquele que se encontra em uma situação de vulnerabilidade, então você tem que tomar bastante cuidado com isso aqui para você não cair numa pegadinha. E o segundo ponto aqui é você lembrar que essa pessoa vai ter um programa permanente de transferência de renda. Então não é uma vez, esse programa é consagrado, ele não é um programa de governo, isso aqui é um programa de Estado. Então pouco importa se o governo for de esquerda, for de direita, for centro, ou qualquer coisa que você quiser. Isso é um programa de Estado. Então o Estado brasileiro, independentemente de quem seja o administrador, se compromete a manter esse programa permanente de transferência de renda. Aí cada gestão vai dar isso ao nome que bem entender, tá bom? Então hoje o nome é Bolsa Família, mas pode ser que amanhã mude de nome, o nome para nós é o de menos. O que importa é a existência do programa, tá bom? Então bastante importante aí para você.